Pela apresentação e pelo relato, eu entendi que tão grande será a capacidade de melhorar a qualidade do projeto urbanístico quanto maior for a utilização das chácaras e dos chacareiros. Estou correto nesse sentido ou não? Que é indispensável a utilização dessas áreas verdes, tanto para o equipamento público quanto para as vias? E a minha colocação é nesse sentido, né? A gente sempre aqui a favor da coletividade, mas a gente não pode esquecer o indivíduo. E aí, justamente esses indivíduos que não agrediram o projeto urbanístico legal estão sendo os maiores prejudicados nessa tentativa de solucionar o problema para a coletividade. Justo. Então, eu gostaria só de fazer uma recomendação de que quando se fosse elaborar os projetos urbanísticos da região, se levasse isso em consideração e tentasse prejudicar o mínimo possível essa população que manteve tanto tempo a regularidade da situação lá. É muito mais essa recomendação e essa colocação, porque a gente tem que se preocupar aí com o indivíduo também. É só isso. Matheus, se me permite, é porque uma das indagações que eu ia fazer é justamente a respeito da questão dos chacareiros, e aí só complementando o companheiro Eduardo aqui, Dionísio do Siscom, era no sentido de se está previsto algum tipo de compensação e que tipo de compensação seria, ou se isso é devido para os chacareiros nesse sentido, só complementar. Posso considerar esse já o uso da sua fala nesse Não, sentido? tem mais dois pontos. Mas só assim, simplesmente. Estão vinculadas, né? Nesse particular, eu já passaria a palavra para a TRK falar sobre esse ponto, pode ser? Bem, o que nós fizemos foi tentar buscar, conforme eu já mencionei, um consenso nessa conversa com os diversos segmentos lá de Vicente Pires. E o segmento dos chacareiros foi uma dessas tratativas que nós fizemos. Não existe nenhuma previsão de compensação financeira, se é isso que foi colocado para esse chacareiro. O que a gente buscou e está nessa proposta aqui é que a definição dos usos dentro dessas chácaras, ela buscou, primeiro, suprir o que a gente não tinha como deixar de atender para aprovar o projeto, que é destinar as áreas para equipamento público, né? E olha que a gente está considerando Tágua Parque, porque se não considerasse o Tágua Parque, poderia correr o risco de nem atingir o percentual, porque só o Tágua Parque representou na ordem de 7 dos 10%. Tá certo? Então, nessa linha, a gente procurou, obviamente, e teve um outro aspecto que é inevitável, que o sistema de drenagem, ele pressupõe a previsão de bacias de contenção. E só tinha como fazer as bacias de contenção nessas áreas, não tinha outro jeito, né? Então isso foi um outro fato, apesar de que essas bacias estão na parte inferior, na parte final mais próxima do córrego lá de cada chácara. Esse projeto prevê a destinação de lotes que possam ser adquiridos num percentual médio na ordem de 50% das áreas desocupadas da chácara. Isso significa o quê? Significa que o chacareiro ele poderá adquirir, obviamente, de forma direta, aqueles lotes que têm construção de acordo com a lei, que estabelece que cada CPF pode comprar um lote residencial e um lote não residencial. E esse direito ele já tem, como os demais moradores também têm. Nós fizemos essa divisão, ou seja, mesmo eu prevendo os lotes de equipamento público, ainda assim a gente fez uma divisão de forma que numa ordem, num número médio de 50% da área da chácara ficasse destinado a lotes comercializáveis, né? Então isso foi uma das formas da gente buscar viabilizar. E essa definição de como foram feitos essa divisão desses lotes, a gente teve uma parcela grande conduzida pela Arvips, numa conversa e num diálogo com os chacareiros, obviamente daqueles que se propuseram a conversar e a negociar. Existe uma outra proposta mais recente de tentar buscar alguma área que possa ficar com atividade rural.
A gente precisa entender que desde 2009 o setor habitacional Vicente Pires é urbano. Então isso foi definido em 2009. E as diretrizes urbanísticas que foram expedidas, elas não permitem a atividade rural. Então depois disso, a gente sentou, buscou algumas alternativas de trabalhar nessa linha, e inclusive usando artigos do PDOT que falam sobre isso, e a gente pretende, entre esse período agora da aprovação de plano de uso e ocupação, ainda assim voltar a ter o diálogo com os chacareiros, para buscar algumas alternativas naquele percentual que sobrou. Né? Porque não tem outro jeito. Na hora que eu destinei lotes para equipamento público, o que sobrou é passível de conversarmos e de negociar. E é isso que nós vamos fazer antes de trazer aqui para aprovação os projetos urbanísticos. Diante de todas as informações, eu acho muitíssimo importante que essa segunda opção seja considerada, porque além de perder, vamos dizer, na média, 50% da chácara dele, a pessoa que estava sempre se comportando da melhor maneira, ainda vão lotear os outros 50% para vender. Então eu acho que a gente tem que caminhar para a segunda opção, para a questão de justiça. Tá? Então eu acho que abrir essa opção é essencial para que a gente tenha uma maior justiça dentro do possível. Né? É um trabalho árduo, tá? Eu quero deixar muito claro aqui, porque é uma negociação difícil, né? Onde você tem interesses diversos de uns com os outros, mas eu diria, só para conhecimento de todos, seguramente lá na gleba 2 e 4 de Vicente Pires, a gente tem no máximo 5 chácaras que vivem da produção ou de alguma atividade rural da chácara. Né? Então é um número pequeno, mas que tem que ser respeitado e que precisa ser isso que eu ia falar. observado. A gente tem essa consciência, não tem dúvida nenhuma. Agora, a gente tem as limitações também, trabalhando em cima disso, a TerraCap não tem nada contra em fazer esse encaminhamento. Inclusive, todo esse trabalho a gente vem fazendo conjuntamente com a União. Ok? Tá certo? Importante fazer uma consideração a esse respeito. Eu vejo a fala do conselheiro Eduardo sendo uma fala, na verdade, de muitos, né? E essa própria gestão, e a TerraCap fala aqui na qualidade de empreendedora, vamos dizer assim, porque em conjunto com a associação e dentro do conceito do convênio que foi estabelecido, que são terras da União, inclusive, a fala do governo é no sentido de que realmente esses chacareiros merecem toda a nossa solidariedade e toda a nossa parabenização por terem sido grandes guerreiros e heróis dentro de uma lógica de uma pressão de ocupação desordenada que naturalmente aconteceu e que isso é inegável. Dentro dessa lógica até, e eu já queria aqui, o regimento permite que o Complan proponha a aprovação de moções. Eu queria propor aqui, ao final, que a gente aprovasse uma moção de parabenização, de felicitação aos chacareiros que mantiveram suas áreas desocupadas, mantiveram suas características rurais e que, de certa forma, sim, ao mesmo tempo que hoje a gente encara isso como sendo, do ponto de vista prático, um certo prejuízo, uma certa penalização para eles, ao mesmo tempo é isso que está permitindo e viabilizando o cumprimento da lei no atendimento do percentual de equipamento público. É natural que tudo isso, dentro do contexto de uma regularização do tamanho de Vicente Pires, é algo que a gente vê com pesar, mas ao mesmo tempo existe no outro lado da balança o fato de que são áreas públicas que receberam lá atrás concessões ou cessões de uso, que têm o seu caráter também de precariedade, né? Não são áreas de propriedade adquiridas para sua utilização no seu máximo da perspectiva de propriedade, né? Então, todo esse emaranhado de situações a gente reconhece que é bastante complicado, mas eu acho que essa moção, independentemente de outras questões que a TerraCap junto à União podem
implementar no sentido de, no âmbito da comercialização das áreas, criar algum tipo de situação que possa pelo menos equilibrar isso, né? Eu acho que fica também esse pedido e essa recomendação, mas do ponto de vista do cumprimento da lei dos 10% de área de equipamento público, realmente era inevitável que parte dessas chácaras tivesse que ser utilizada. Eu queria passar então, relatora Júlia, com a palavra. Complementar. A questão das áreas remanescentes dos chacareiros, elas tiveram, de acordo com os usos, são usos específicos para cada área, cada chácara daquela, de acordo com a via que está projetada ou está implementada naquela localidade. Então, assim, a condição não é estritamente residencial unifamiliar. A condição também é institucional e também é de comercial. E também uma condição de poder construir ali maiores unidades, com mais unidades do que uma unidade simples unifamiliar, é plurifamiliar. Então, é uma situação diferenciada para esses casos. Né? São os casos específicos. Eles ficaram 30 e tantos anos querendo ser chacareiros, eles não vão querer do nosso para ser empreendedores. Não, mas eu não quero polemizar, não, entendi. É só a mensagem. E um outro esclarecimento que eu quero passar, que nós tivemos o cuidado, não só de conversar com os chacareiros, nós sabemos as demandas deles e inclusive, no fluir das discussões aqui, a gente deve discutir mais alguma coisa referente a isso. E nós fizemos ontem uma visita ao superintendente do patrimônio da União, também mostrando para ele o plano de uso, o que estava se tratando, o que estávamos discutindo aqui dentro do Complan, aquilo que, apesar de ter um convênio, um acordo entre a Terracap, a União é a proprietária, né? Então, era importante que a gente demonstrasse isso também, para evitar, né, ruídos, algumas coisas que pudessem criar algum tipo de conflito com uma aprovação aqui no Conselho a respeito de uma propriedade que é uma propriedade pública, né? É só esclarecer. Secretário, só para finalizar bem rápido, eu acho que isso esclarece mais os conselheiros. Se você puder colocar naquela apresentação que foi feita, lá no final, no slide 17, onde está o plano de uso e ocupação, nas chácaras que estão voltadas para o córrego Vicente Pires, a gente ainda tem áreas grandes nas chácaras que não foram parceladas, que não são passíveis de regularização ainda, porque foi uma área que ficou condicionada. Pode seguir. Aí, se vocês olharem aquela mancha azul que a gente está vendo à direita ali, aquela mancha é uma área que está condicionada e tem algumas chácaras que não foram parceladas ao longo daquele trecho que serão passíveis ainda de definição de ocupação. Então a gente tem ainda essa discussão para ser tratada e também naquela mancha que está muito clarinha ali, mas é o antigo lixão, à esquerda na parte superior. Isso, essa poligonal toda tem também ali algumas chácaras que uma boa parte dela ficou dentro dessa poligonal e que depois do estudo comprovando que pode regularizar, e se ao final não puder, vai ser uma área verde. Tá certo? Que, no meu entendimento, vem casar com o pleito e com o que os chacareiros estão pedindo. Obrigado. Matheus. E ao constar a Secretaria de Agricultura nas negociações com os chacareiros. Eu acho que é importante a gente estar presente até para auxiliar a Terracap nessas negociações. Sem dúvida. Inclusive, a continuidade de uma área para atividade rural está condicionada à aprovação do plano de utilização lá pela Secretaria, que os chacareiros têm consciência disso. Isso é uma exigência que não tem como não ser cumprida. E eu, nesse particular, só concluiria dizendo, viu, conselheiro Eduardo, que tem uma lógica aqui que é importante a gente ter em mente, que eu acho que gera essas dúvidas, né? A regularização, ela parte de uma lógica de regularização urbana, dentro de uma área de expansão urbana, uma zona urbana. E aí, dentro de uma lógica de criação de lotes urbanos,
não há como se conciliar a manutenção de chácaras do ponto de vista de ocupação, de módulo rural inserido dentro do parcelo de criação de unidades imobiliárias, lotes urbanos. Mas nada impede, por outro lado, que a agricultura continue sendo desenvolvida no lote urbano. Mas não há como se falar em pagamento de ITR, manutenção de uma gleba, chácara, módulo rural dentro do parcelamento urbano, que é a regularização fundiária. Então é mais essa lógica que fica realmente complicada. Conselheira Carolina Vargas, do IAB. Prematuro, na verdade, você aprovar um plano de uso e ocupação quando você não tem todos os estudos concluídos para saber quem vai ficar e quem não vai, e a necessidade de assentamento. Porque me parece também que a grande parte do reassentamento está dentro da área da Ari, né? Isso. Tá. Não, porque o córrego está bem em cima da área da Ari, né? Um pedacinho? Consta do plano de uso e ocupação. Então, aqueles lotes que estão na poligonal do lixão, nós fizemos ali, talvez o zoom não vai mostrar, mas se você entrar no celular no caminho lá, você pode verificar ao longo da poligonal, o que a gente chama de serrote. Onde a poligonal cortava um pedaço do lote, ele foi deixado de constar no plano. Onde a poligonal não pegava o lote, ele ficou fora e pode ser regularizado. Exatamente. Nada que dependa de estudo específico está constando no projeto que está sendo apresentado para ser regularizado. A percentual de área pública em relação a esses lotes que estão sendo regularizados vai colocar dentro da chácara. E a ideia é usar parte disso para reassentamento das pessoas que porventura vão ser removidas. Esse reassentamento ele só é possível em áreas de interesse social. Então, essa possibilidade de realocação ela será possível ali na Vila São José, onde é uma área muito acidentada, né? E que a gente tem muitas vezes lotes com 5 famílias morando, 6 famílias, ou seja, não tem como dividir 5 lotes ali. Então aí, esses casos, por exemplo, serão casos de realocação. Ali mais perto do plano, lá na parte superior esquerda, perto do Água Parque. Essa região aí. E a ideia é a área da chácara. Eu diria dentro da área da chácara, em lotes que serão passíveis e que não terão, vamos dizer assim, ninguém comprou, ele ficou vazio, porque eu posso realocar. Porque a CAP, ao comercializar, ela começa pelos residenciais construídos, que eu faço uma venda direta. E tem grande parte do que sobra que serão vendidos por licitação pública, né? Então, nesses que serão vendidos por licitação, a gente, dentro do que for possível, prevê, já teremos claramente quantos é que terão que ser realocados, aquele que vai fazer esse trabalho. Tá certo? Eu queria também, aproveitando, não sei se você terminou, eu já ia responder. Tá bom. Na verdade, duas. Uma em relação aqui às condicionantes das concessionárias, que aqui fala do afastamento de 1,5 metro a partir do energia elétrica, né? Então, um argumento para a não desocupação da época queria se fazer um estudo de querosômetro, de nível de água. Eu queria saber se esses estudos foram concluídos para agora a gente está falando em aprovar as Sim, nós contratamos um estudo de risco geotécnico de constatação de vereda, porque ao longo do Córrego Vicente Pires o terreno é vereda, a possibilidade de existência é vereda. Então, sendo vereda, às vezes eu nem respeitando os 30 metros que o Código Florestal estabelece, eu posso ter áreas além dos 30 metros que não podem ter construção. E aí, nós contratamos uma empresa, esse estudo já terminou, já foi concluído já tem 1 ano e meio mais ou menos. Esse estudo foi feito ao longo de todo o Córrego Vicente Pires, desde a estrutural até a EPNB, porque aí a gente já aproveita e resolve a situação não só de Vicente Pires, como ali do Bernardo Saião, abaixo do Guará 2, e esse estudo já está no IBRAM,
nós apresentamos eles no que diz respeito a cada trecho. Você mencionou o trecho 1, que é aquela área do jogue. Os imóveis que eu mencionei que estão à venda no edital hoje não tem nenhuma interferência com áreas desse estudo de vereda. Então lá nós criamos uma área de parcelamento condicionado, que está condicionada, né? Então nós estamos vendendo o que é incontroverso, que não tem nenhuma pendência, e aí sim, uma segunda etapa, depois que o IBRAM aprovar o estudo, que está no IBRAM esse estudo, é que a gente vai então proceder à comercialização daqueles que forem dispensados, que forem permitida a ocupação. Então, agora, deixa eu terminar o comentário. Enfim, eu particularmente acho que todos os estudos deviam ser concluídos antes de começar a pensar em fazer venda direta ou regularização. E no caso específico do Vicente Pires, eu acho, aí eu vou falar uma coisa polêmica, na verdade. Eu acho que a gente poderia pensar, variar, né? Mas enfim, poderia pensar em ser um pouco mais ousada, às vezes, e avaliar se de fato a regularização é a melhor solução, ou se você não teria um outro instrumento capaz, por exemplo, de liberar solo, em vez de você simplesmente demarcar os lotes com as provas, como o que seria o land adjustment, mais ou menos, né? Porque a questão da drenagem, eu acho, e do escoamento de água, você precisa liberar solo. Na verdade, o problema está na liberação do solo. E você vai gastar milhões de fazer obras de drenagem, de você colocar uma infraestrutura para tentar escoar, enquanto você poderia muito tentar ir pelo caminho de liberação do solo, aumentar a capacidade de absorção do solo, com recuperação de aquífero. É uma solução bem mais difícil do que regularizar, e é uma solução mais ousada. Eu imagino que aqui a gente vai resolver o problema, entendeu? Talvez a gente vá piorar o problema. A gente está resolvendo o problema patrimonial de cada um que está ali morando. Agora, o problema urbano talvez não seja resolvido com a mera regularização. Porque a gente poderia tentar pensar nesses outros tipos de solução. Porque eu imagino que a longo prazo, que vai acontecer uma internalização ainda maior, com a ocupação dessas chácaras que hoje estão segurando alguma coisa, elas vão ser impermeabilizadas também daqui a algum tempo. Vai agravar o problema. Assim, então, pensar em soluções um pouco diferentes. E eu discordo em gênero, número e grau. Na verdade, queria deixar registrado com a recomendação da relatoria de usar a área de equipamento público para reassentamento. Eu acho que isso não é legal, na verdade, que devia ser... Está escrito. Está escrito. Está escrito. Foi uma sugestão. Então, eu discordo dessa sugestão. Não, e outra coisa, é do percentual excedente. Excedente. Tudo bem, mesmo que seja excedente. Equipamento público é equipamento público. Eu acho que se você quer reservar área para habitação, reassentamento das pessoas, você grava um azeite vazio, você grava um lariz. Você não deixa com área de assentamento público. Acho que isso não é de equipamento público, acho que essa recomendação não é adequada. Deixa eu, sobre esse ponto, acho que é uma questão relevante para fins de esclarecimento, e tem outras considerações na sequência, mas eu entendi a sugestão feita pelos relatores, queria ouvir até a Ricardo como que isso se comporta aí dentro do contexto das etapas seguintes, que vocês enxergam nessa questão. Bem, eu queria inicialmente dizer, talvez não tenha ficado claro e bem entendido, que não existe no que está sendo trazido aqui nenhum lote, ou nenhum, seja ele residencial, comercial, equipamento público, que ainda dependa de estudo que permita ele ser regularizado. Todos os lotes que estão propostos aqui não dependem de nenhum estudo. Nós estamos trazendo aqui o que é incontroverso do ponto de vista de novos estudos, de novas análises e etc. Então, o que depende de novos estudos está condicionado, e aí só depois desses estudos é que a gente eventualmente trará aqui para aprovação, levará à regularização, tá certo? Então, não existe necessidade de mais nenhum estudo para esses lotes que estão aqui. O Juliano, o arquiteto, que é o gerente de projetos, também quer pronunciar. Se puder trazer o microfone aqui para ele, por favor. E eu queria, Bruno, coloca, por favor, o slide 7,
para a gente esclarecer a questão que foi colocada inicialmente pela conselheira Carolina em relação ao NAUT, aquela situação que foi dita. 7, a gente vai ver que, considerando tudo que está aqui nesse plano de ocupação, e o número de habitantes médios previstos para cada atividade, para cada uso, a gente está chegando num número de 148,9 habitantes por hectare, lá na gleba 2 e 4 de Vicente Lins, enquanto que o total é 150. Então nós já estamos próximos do limite, tá certo? Considerando esse plano de uso e ocupação. Então eu acho que uma discussão de regularização desse local, que já vem desde 10 anos, que é uma demanda da situação, quanto mais nós protelarmos isso, pior será a solução que poderá ser adotada para regularizar. Né? O que eu estou querendo demonstrar é que nós fizemos toda a colocação dentro do que a lei permite, né? E esse caso de pagamento de ONAUT, ele será avaliado nesse aspecto, ou seja, no momento em que houver o pedido de qualquer coisa, porque a TerraCap não tem ganho nenhum com essa mudança que poderá ser proposta pelos moradores, porque esse recurso dessa ONAUT ele vai para o caixa, para a fonte 100 do governo, né? Ele não fica na TerraCap. Na verdade, vai para o Fundurb, exatamente, que é o Fundo de Desenvolvimento Urbano, que aplica esse recurso em projetos de intervenções urbanísticas, requalificação. Então, essa possibilidade ela poderá sim ser exercida, mas ela dependerá de um processo que vai analisar e que vai aprovar, se for o caso. Né? Então, essa é a colocação. Eu vou passar para o Juliano para ele complementar, por favor. Bom dia, Juliano Venante, eu sou arquiteto urbanista e atualmente no cargo de gerente de projetos da TerraCap. Eu só gostaria de responder em relação ao que a conselheira Carolina falou. É inviável em termos de processo de regularização urbanística e fundiária, a gente resolver todos os problemas ao mesmo tempo. Então, o que acontece? Eu trabalho com regularização tem 15 anos. A gente já tentou fazer, da forma como ela está solicitando, de colocar o seguinte: vamos realizar todos os estudos e aí sim vamos regularizar um loteamento irregular. Não é possível. Então, exemplo do setor habitacional Taquari. No setor habitacional Taquari, existem hoje locais nele que já tiveram contratados 17 estudos ambientais. E tem o registro cartorial de uma parte há 12 anos. Depois de 17 estudos ambientais, ainda existem questões que os técnicos falam: opa, preciso de mais um estudo, porque eu quero saber exatamente esse tipo de solo, qual que é o problema, ou identifica um tipo de vegetação, ou um tipo de animal, ou um tipo de fauna que tem na região, e sempre tem um estudo em andamento. Então, depois de termos vários tipos de problema, porque a regularização não andava de forma alguma, e todo mundo daqui que participa desse processo sabe disso, a comunidade sabe disso, os técnicos que participam do licenciamento urbanístico e ambiental sabem disso, a gente resolveu mudar, porque era impossível, era impraticável fazer regularização querendo resolver todos os problemas. Óbvio que não é a melhor, a gente não pode dizer que é a melhor forma que a gente encontrou, mas é a forma viável. A forma viável temos todos os estudos para uma determinada área, vamos fazer a regularização dessa área, vamos fazer a regularização para que essas pessoas possam ter um título, possam ter dignidade, para que o comércio possa funcionar de forma adequada, para que a gente possa, inclusive, ter um retorno disso até para o Estado, porque o Estado não tem como cobrar todos os impostos, o Estado é cobrado para uma implantação de infraestrutura, mas ele não tem como ter um retorno em relação a isso. Então, para que a coisa comece a funcionar, pelo menos de forma razoável, essa regularização precisa avançar. É necessário que ela avance. E eu afirmo hoje para vocês, com conhecimento de 15 anos de projeto, de que é inviável fazer de outra forma. Pelo menos de uma forma que se englobe tudo. Né? A gente tem ali um problema do lixão, que demanda um tipo bastante específico de estudo, vai estudar gases no subsolo, vai estudar risco para a população. A gente teve uma mudança do Código Florestal durante esse período de regularização fundiária. O Código Florestal novo e a Lei de Regularização, a 13465, ela diz que estudos, podem haver estudos que indiquem a melhoria da qualidade do meio ambiente por meio de implantação de obras de correção em determinadas áreas, só que são estudos lentos, são estudos que vão demorar aí, às vezes 2 estações chuvosas. Então a gente não tem como
hoje esperar que todos os estudos fiquem prontos, porque sempre vai haver um novo estudo a ser feito, sempre vai haver um monitoramento a ser feito, porque as áreas têm uma sensibilidade grande. São áreas que não eram propícias à ocupação, mas que hoje estão ocupadas. A gente tem que lidar com essa realidade dessa ocupação. Okay? Então, eu só gostaria de passar para os senhores que são conselheiros e que talvez não tenham acompanhado os outros processos de regularização, que esta foi a forma viável de se fazer um procedimento de regularização. A questão também que a conselheira Carolina falou, de desocupar as áreas e de criar novas áreas permeáveis, seria muito interessante fazer isso. Mas a gente tem dificuldade de desocupar qualquer área, porque o nosso judiciário, ele dá liminares para as pessoas poderem ficar nessas áreas, baseado no direito à moradia, baseado em diversas questões constitucionais, e essas pessoas ficam nessas áreas. Então, para a gente tem uma lei, que é a Lei 13.465, que ela tem um dos seus artigos, que um dos princípios da regularização é a minimização de conflitos judiciais. Então, a gente tem uma responsabilidade legal, a partir da edição dessa lei, que é respeitar a ocupação que já está implantada. Então, a gente tem uma obrigação legal, uma questão de obrigação legal. Se a gente for começar a discutir aqui como é o procedimento, a partir desse momento, aí é que as ocupações vão se intensificar e os problemas urbanísticos e ambientais e sociais nessas regiões vão se intensificar. Então, a gente só está passando aqui um pouco desse conhecimento e dessa experiência para os senhores poderem ter uma base para poder julgar o mérito desse andamento. Ok. Eu gostaria de avançar, porque tem muitos inscritos ainda, mas só fazer uma fala rápida em relação ao que a conselheira Carolina colocou, e eu tomo a fala do Juliano como um esclarecimento aqui da Terra Cabra, assim como o Carlos. Eu não é de hoje que conheço a Carolina, até aqui mesmo do Complan, e sempre respeito muito as colocações que são. Fecho, bem rapidinho, porque a lista está grande de inscritos. Tá, não, na verdade, eu vou ficar achando que eu sou doida, porque De jeito nenhum. eu sei o que é a contingência de governo e o que é possível, não é possível fazer dentro das possibilidades, enfim, que você tem sendo governo. Assim, eu sei que a escolha é feita pelo A ou B, e o que eu estou colocando aqui não é uma questão de regularidade ou legalidade do processo. É óbvio que é tudo regular, enfim, óbvio que está colocado aí é o que está possível e tal, mas, graças a Deus, aqui eu não sou governo, aqui eu sou sociedade civil, eu sou governo em outras instâncias, aqui não. Então, como sociedade civil e como IAD, e como, enfim, esse espaço do Complan, o espaço que a gente tem, não só cartorial, de aprovar coisas que já vêm para cá, obviamente, mas acordadas e adiantadas e azeitadas possível. Ninguém manda coisa para o Complan que não tem, que seja coisa inaprovada, né? Todo jeito de uma solução. Mas eu acho que esse é um espaço também que a gente precisa abrir para debate, para contraditório e para questionar algumas coisas que a gente toma como coisas comuns. Nesses procedimentos que a gente toma como procedimentos comuns, como se esses fossem os únicos possíveis, e na verdade não são. A gente só está acostumado a ir nesse caminho. Porque, veja, você fala, a regularização tem que ser feita em etapas, senão não acontece. Eu sei, sabe? Eu sei disso. Só que, sim, o impacto urbano não é em etapa. Os problemas urbanos não são em etapas, eles são de tudo, né? Não importa você regularizar uma etapa e deixar aqui não dá para fazer de fora, aquilo já é arquivado. Então, assim, é isso. Então, quando eu trago essas coisas esquisitas, na verdade, eu trago para a gente tentar também, não só ter o Complan como um espaço cartorial, de aprovação de coisas que estão dentro ou fora da lei, mas um espaço também que a gente possa debater outros tipos de solução futuras possíveis. Né, para saber que esse não é o único caminho possível, que a gente pode pensar a nossa cidade um pouco fora da caixinha. É isso. Eu quero parabenizar a apresentação do grupo, uma apresentação muito boa. E é muito importante ver esses debates sendo feitos aqui dentro do Complan. E mais ainda foi importante, esqueci o nome dele, desculpa, o senhor que deu algumas... Juliano, o senhor Juliano, depois desses outros esclarecimentos que ele fez, foi muito importante para dentro do nosso relato, para não ficar nenhuma sombra de dúvida.
Tivemos na Terra Cap também, a Terra Cap fez todos os esclarecimentos, na pessoa do Dr. Carlos Leal, todos os esclarecimentos para não ficar nenhuma sombra de dúvida. No momento de fazer esse relato, acompanhando a conselheira Júlia Bittencourt e o senhor Ronildo, enalteceu muito meus conhecimentos, porque são pessoas que têm muito conhecimento de causa e falam com propriedade do assunto, não seria só um mero relato, digamos assim. Eu acho muito importante também constar em ata a presença do senhor de Somar, que tem sempre acompanhado o processo de regularização, sempre lutando para que o processo fosse relatado de regularização do Vicente Pires, tendo em vista uma melhoria dos moradores do local, porque nós temos que voltar pensando o quanto esses moradores sofrem pelo local não ser regularizado, questão de comércio, questão de infraestrutura. A gente todos os dias nos jornais está assistindo o caos que é Vicente Pires. Então, com essa regularização do setor, com certeza vai trazer muitos benefícios à comunidade, e é isso também que a gente tem que levar muito em consideração na hora de fazer o voto. Então, eu solicito que conste o nome do senhor de Somar em ata também, como uma das pessoas que vem sempre lutando pela regularização de Vicente Pires, que eu acho que foi muito importante. Tá? E agradecer também, porque sempre comprometeu, sempre acompanha a gente, ele também é um morador do local, fica mais fácil de ter explicado para a gente algumas situações que ainda estavam meias dúvidas em minha mente. Agora já não tem mais nenhuma dúvida. Muito feliz com o relato da Júnia, parabéns, Ronildo. Vocês são os ótimos conselheiros, tenho muito que aprender ainda com vocês. Ricardo Trevisan, FAO NP. Compartilho da postura e da posição da conselheira Carolina. Acredito que num palco democrático, o ter e poder ser contraditório, ele é e deve ser permitido. Dentro da linha da Carolina, eu peço, se for votar esse parecer, esse relatório, que seja corrigido sim a conclusão, porque na conclusão, entre as linhas 657 e 662, parece sim que é retirado o excesso de área para equipamento público seja destinado para as pessoas relocadas. Então, eu não compartilho dessa conclusão. Está lá escrito, áreas destinadas aos equipamentos públicos superior ao exigido por lei. Aí vem falando, aí a remoção das famílias que ocupam áreas de risco em áreas de preservação permanente, assim sugere que essa diferença, esse excedido, seja utilizada para a realocação das famílias que serão retiradas de tais áreas. Então, dá a entender que sim, que é para ser alocar essas pessoas colocadas para essa área de equipamentos. Eu não concordo com isso, assim como a conselheira Carolina. E nesse sentido, eu pergunto à Terra Cap se tais, como já está todo estudo de regularização desses lotes já está constado, já está feito, já está realizado, se tais pessoas já foram comunicadas, tratando-se de um processo participativo. Essas pessoas que vão ser relocadas dos seus lotes, elas já foram comunicadas ou não? Não, ainda não. Então, não, porque todas elas estão inseridas nas áreas onde os estudos serão feitos. E aí, os estudos que eu mencionei, que já estão concluídos e estão em análise no IBRAM, é o nome do Código Vicente Pires. Tem uma estimativa? E aí eu tenho conhecimento, eu tenho na cara, tenho conhecimento daqueles que o estudo definiu que não podem continuar. Mas eu não posso ainda comunicar aos moradores enquanto o IBRAM não se pronunciar, senão eu corro o risco de dizer para alguém que ele não vai ser regularizado, o IBRAM, ou vice-versa, o IBRAM entender diferente. Tem uma estimativa de quantas unidades habitacionais serão afetadas? Ali foram, eu vou dizer em percentual, que em número, eu não tenho um número mais próximo de memória, mas em percentual não deu 2% naquele trecho do córrego Vicente Pires. Não estou falando daquela área do lixão e nem no córrego Samambaia, que é onde a gente tem situações desse tipo de risco. Certo. A outra questão eu vou resgatar um pouco algo para a Viane aqui, que sempre levou a ter um olhar mais amplo e conceitual sobre o planejamento urbano, e se no estudo de urbanização, de uso e ocupação do solo de Vicente Pires, teve uma preocupação em retirar o estigma de cidade dormitório de Vicente Pires para uma outra
economia para uma outra identidade enquanto cidade. Se só o percentual de comércio, serviços que vai ser alocado e vai ser possibilitado a partir dessa ocupação, trará uma nova vida independente para os moradores de Vicente Pires. É isso. A gente procurou, obviamente, destinar de acordo com as diretrizes onde era possível e, segundo, aquelas atividades que são necessárias para que uma comunidade possa não depender de ir para outros locais. Mas os equipamentos públicos, a gente prevê uma linha de ter a oferta de todo o serviço público do governo, mas ele é quem define se naquele lote será uma delegacia, será um posto de saúde, será uma escola, e aí a gente fez uma previsão que contemple a implantação disso. Mas num ponto mais assim abrangente, existe na Gleba 1, que é aquela que está voltada para a EPTG, um projeto já do governo de construção de um portal, que é uma travessia por cima da EPTG, bem na direção da estação do metrô de Águas Claras. Lá naquela parte superior de Águas Claras tem uma estação, e aí ela se interligaria para que os moradores de Vicente Pires pudessem usufruir do transporte metroviário. Então, isso é uma coisa que foi feita exatamente nesse sentido. Agora, a Terracap tem outros projetos nessa linha do que você falou, para evitar esse estigma de cidade dormitório. Então, nós estamos num projeto já avançado, que vai trazer uma mudança significativa em Ceilândia, Samambaia, Recanto das Emas, chegando até a Santa Maria, que o próprio projeto vai custear a implantação de um VLT, porque hoje o metrô ele sai do plano piloto e vai até Samambaia ou até Ceilândia. Então quem mora no Recanto ele tem que ou vir de carro ou pegar um ônibus. Então essa interligação traria, logicamente, com as estações do VLT que fossem implantadas ao longo desse trecho, uma valorização de atividades dentro do setor produtivo, para que as pessoas tivessem postos de serviço ao longo desse trecho e evitassem a necessidade de se deslocar ao plano piloto. Isso já considerando, inclusive, a transferência do governo, pelo menos grande parte da estrutura do governo, para aquele centro administrativo, e aí esse eixo, vamos dizer assim, iria possibilitar isso. É um trabalho que eu considero para aquela região de lá importantíssimo, nessa linha de fazer com que a população more e já trabalhe no local em que ela está. Vou fazer uma consideração aqui. A Rose, que é da nossa chefe da área de regularização, eu estava lembrando que as diretrizes também incluem a cana do reino, que tinha sido levantada pela conselheira Carolina, que não são objeto desse plano de ocupação, obviamente, mas que estabelecem também novos usos, principalmente voltados para uma gama mais industrial, inclusive, a fim de proporcionar também uma geração de emprego que está dentro do contexto. Em relação à questão da sugestão, feita de excluir a sugestão a respeito da exclusão da sugestão, eu queria só, primeiro, consultar a Terracap e os relatores se há concordância nessa exclusão. Se não houver, a gente vota com a sugestão, mas deixando claro o seguinte, eu também enxergo essa questão com cautela do equipamento público e tudo, mas o que eu estou entendendo aqui é que no momento em que a gente tiver uma conclusão dos estudos e na medida em que as URBs que vão ser aprovadas aqui pela CEDU, que tem que estar em conformidade com o plano urbanístico, na questão do que está sendo aprovado aqui do ponto de vista de diretrizes e PDOT, pode ser que parte dessas áreas que estariam já excedendo o limite mínimo exigido sejam a única solução de realocação para as habitações de interesse social. É isso que eu estou entendendo. Queria até confirmação por parte dos relatores. É isso mesmo? Então, eu entendo até, equilibrando, tentando entender aí os dois lados da moeda, que não se trata de definir áreas simplesmente para novas licitações ou novos
coisas do tipo, mas sim como alternativa única e exclusivamente, caso haja essa necessidade, para fins de realocação de moradores ocupantes de áreas de interesse social que tiverem a sua ocupação inviabilizada por questões técnicas. É isso. Exatamente isso. Até complementando, tendo em vista outras aprovações de projetos aqui, semelhantes, inclusive em grandes áreas, com sensibilidade ambiental, com situações como essa, que pode acontecer, porque primeiro é uma sugestão, segundo condicionada a um resultado, demonstrando que vai ser necessário fazer. Não é uma coisa arbitrária nem de qualquer maneira. Mas já houve manifestação do Ministério Público a respeito disso. A manifestação no seguinte situação: eu não posso criar novos lotes em uma área de regularização, mas eu posso realocar com a população que está em área de risco para dentro da mesma área, até por uma questão social, uma questão, você vai transferir famílias para uma outra localidade, o impacto disso é muito grande. A gente já viu isso acontecer em outras cidades, você aloca em outra localidade, de repente aquela pessoa volta e depois ocupa de maneira irregular novamente. Então, a nossa preocupação é exatamente isso, é uma situação da área de risco, da área da população de baixa renda e da gente observar a própria ocupação de Vicente Pires, analisar quem está analisando aquele projeto como um todo, ver quais são os limites, aonde você vai tirar áreas para poder realocar essas pessoas. A não ser que realoque em outra localidade, nós não vamos ter área. É isso. E é uma sugestão. Eu queria o ok de vocês para, então, considerar, na verdade, que o texto seja acrescido dessa explicação, desse esclarecimento. Tudo bem? Tá. Então, eu vou seguir na ordem aqui e aí fica essa questão para, nas falas, cada um considerar. Conselheiro Dionísio. Obrigado, Matheus. Duas questões de dúvidas. Sinduscom, Sindicato da Indústria da Construção. Em primeiro lugar, duas dúvidas técnicas. A primeira, o Ricardo e o Carlos Leal parece que bulidaram, mas só para deixar para eu entender definitivamente. A partir do momento que a gente regulariza o espaço, essas eventuais construções que estejam em local cujo uso para elas não é permitido, imagino que elas serão demolidas no futuro. E a mesma pergunta que eu faço é assim, né? A nova sugestão viária que está se dando para Vicente Pires, imagino também que vai comprometer uma série de edificações hoje existentes. Então, a partir do momento que a gente aprova aqui, elas potencialmente serão demolidas. Essa é a primeira pergunta que eu faço. A segunda pergunta que eu faço é se todas essas obras de infraestrutura que estão sendo feitas lá agora já estão atendendo essa nova solução que está se colocando hoje aí para a gente. E aí a terceira, não tem como disputar, viu, Matheus, o debate que foi colocado agora há pouco, especificamente a questão do desabafo do Juliano, que pelo conteúdo que eu vi mostra um funcionário público da maior qualidade, a forma com que ele defendeu o trabalho demonstra isso claro. Eu acho que isso aqui é um órgão preponderantemente político também, e a gente tem que, enquanto representantes de entidades importantes do setor, externar suas opiniões. Então, assim, eu acho que a melhor forma de se combater tudo isso aí é profilaxia. Eu nasci nessa cidade há 55 anos, eu brincava nessa região de Vicente Pires, e já mais adolescente eu ia muito para Águas Lindas. Então, eu, como os representantes do governo que já se passaram aqui, vi aos poucos construções ilegais irem acontecendo, essas coisas eram pontuais, foram crescendo e causou esse grande problema. E problema que a gente, na medida do possível, tenta hoje mitigar. Então, assim, não deixa disso tudo
tantas lições se tira do debate aqui, eu acho que uma delas, para o governo novo que está iniciando agora, é continuar esse trabalho de evitar que isso aconteça. Não tem forma, Marco, não tem forma. Porque depois do leite derramado, é essa situação, e a gente vê aí técnicos da qualidade dele, da menina do IAB, às vezes debatendo e tudo, e correndo o risco até de um ou outro ficar numa posição de mal, o que só interessa a quem fez o mal lá atrás. Então, assim, fica e a gente, que é a gente do bem, tenta agora, de alguma forma, dar um sentido para isso aí. Então, é essa aí a mensagem que a gente quer passar. Obrigado, conselheiro Siscom. Eu vou tentar fazer o esclarecimento aqui de forma muito rápida. Existe sim uma definição clara, conselheiro Dionísio, desse governo de não tolerar novas invasões, de entender a situação urbana sob dois aspectos bem claros, de entender Aris e Aline com uma necessidade de regularização urgente. São cerca de 300 áreas de regularização nessas 83 Arines definidas no PDOT em 2009. Nosso levantamento aponta que só 10% disso foi regularizado em 10 anos. Isso gera uma situação mal resolvida, de cada vez mais uma situação de ocupação desordenada que vai se agravando nessas áreas, e isso precisa ser tratado. E sobre o outro ponto, de que aquilo que obviamente não for regularizável, deverá e será aplicada todas as penalidades previstas em lei, desde no momento inicial notificações até a pena de demolição. Não tem dúvida, o governo está muito empenhado nisso. Lembrando que a deliberação hoje é só o plano de ocupação, as edificações têm um tratamento definido a partir desse plano de ocupação e os parâmetros urbanísticos dentro do Código de Obras, como isso vai funcionar, e a gente está regulamentando isso nesse momento, mas essa gestão não vai ter nenhum tipo de trabalho que não seja de combater realmente a ocupação desordenada. Próximo inscrito, Júnior Todak. Consideração em relação à próxima etapa. A gente está aprovando aqui o trecho 2 e 4, e no trecho 4, que é uma área de ZEIS, né, de Aris, eu queria ver a possibilidade de incluir no projeto urbanístico que está sendo desenvolvido do trecho 1, 2 e 3, o trecho 4 também, exatamente para a gente poupar esse tempo necessário para o desenvolvimento do projeto urbanístico e destinação para as habitações de interesse social. Não foi falado isso aqui, mas as equipes técnicas têm tido reuniões e foi passado isso, e eu acho que é interessante fazer essa consideração para que a gente possa também integrar os projetos, porque nesse momento a gente fazer projeto de 3 trechos e deixar um trecho, que é o 10% do que o Carlos falou, dizer sem o projeto urbanístico, talvez fosse melhor a gente pensar nos 4 trechos juntos. Não sei se é pertinente isso, mas eu gostaria de fazer essa colocação. Não tem problema não, inclusive todos os estudos, todas as obras de infraestrutura já consideraram o trecho 4 também. Então, estudo ambiental, a licença ambiental, ou seja, desde o início a gente já trabalhou nesse sentido. E em relação ao projeto urbanístico especificamente, a gente, nessa visita recente que tivemos na SPU, eles concordaram que também seja desenvolvido pelo GDF, né? Antes não havia essa concordância no governo passado em relação à Vila São José, e isso agora foi uma coisa positiva, porque a gente também entende que está muito interligado, né? Então, nesse sentido, a gente vai estar junto com a CODAB nas definições aí, e o que a gente puder tocar pela TerraCap não tem problema. Os mapas de não pode, a lei de Zé já avança para uma solução de risco compartilhado. Não tem não pode ao princípio, não é esse o caminho, né? Com que autoridade se define que pode ou não pode sem discutir. Então, é outro ponto de partida, que tem outras implicações. Então, quando a gente fala que a regularização fundiária nesse modelo é a única possível, não é. Ela só é a única possível porque a composição de maturidade, conceito de, certo?
É essa possível hoje, mas não é a única possível em todos os cenários. E talvez não seja essa abordagem que a gente tenha daqui 2, 3 anos, se a gente fizer um bom trabalho aqui no Complan, de reviver os conceitos e de discutir que cidade é essa sustentável. Que cidade é essa? Porque a área ambiental, esses alagamentos, minha gente, estão previstos desde 2012, a gente vem discutindo as mudanças climáticas, a alteração de padrão de precipitação, o risco da impermeabilização sem controle. A gente vem discutindo isso, estamos colhendo fruto de desconhecer nas nossas decisões essas novas tendências. Está na hora de incorporar isso. A área ambiental defende desde sempre. Problema de alagamento é um problema de desenho urbano, muito mais que de infraestrutura. Olha o plano piloto aqui que alaga, gente. O plano piloto alaga e era tombada, ganhou prêmio. Por quê? Porque não considera as linhas naturais de drenagem. E nos pontos onde tem o bloqueio, alaga a tesourinha. Então não é um problema só de infraestrutura. A infraestrutura cinza não conseguirá, com as variações de mudança climática, as coisas piorando, resolver. Então, esse tipo de projeto precisa pensar, e a gente discutiu isso em 2008 com vocês das BICs, lá no IBAMA, as áreas do chacareiro, as áreas verdes, têm que ser consideradas não como vazios urbanos, elas têm que ser consideradas como essenciais para a sustentabilidade do ambiente urbano, como sendo infraestruturas urbanas para a infiltração. É um outro conceito, é um outro ponto de partida, tão legítimo quanto o que está sendo desenvolvido aqui. Então ninguém está dizendo que é o único, e ninguém está dizendo para tudo que a gente vai rever tudo. Está seguindo desse jeito e está correto, mas a gente tem que plantar futuro aqui. A gente conseguiu incorporar na lei da LUOS e na lei da recarga artificial o conceito de infraestrutura verde urbana. Esse conceito não existia na legislação distrital. E estamos fazendo grande esforço para que isso também entre no PDOT, que a gente conceba que a área verde não é reserva de mercado, de especulação, do que quer que seja. Ela tem uma função em si, ela tem uma função de recarga, e a recarga é a nossa segurança para escassez hídrica. Se a gente não recarregar os aquíferos, não vai ter água nas nascentes, a gente já passou por um racionamento. Isso é um ciclo da água. Então, não é possível que a estratégia de regularização trabalhe contra a segurança hídrica, urbana também. Então, não é possível. A gente tem que discutir algumas coisas de fazer melhor com os novos conhecimentos, com a nova escala de trabalho. E eu tenho certeza que todo mundo está aberto aqui. Então, para finalizar, eu queria só colocar assim, que, mais uma vez, eu sei que o Matheus, colega de longa data do Complan, Gisele Malco, coordenadora do ZE lá atrás, né? Pessoas assim, uma longa história de compromisso aqui com a cidade, uma visão de Estado e não só de governo. Todo esse compromisso é enaltecer mais uma vez essa demanda da gente fazer essa alternância e composição com os temas estratégicos. A gente tem uma oportunidade única agora que a lei do Zé foi aprovada, de conceitos que precisam entrar, que é uma cidade resiliente. A água aqui no DF é tratada como um problema quando ela falta e quando ela acontece. A seca é problema, porque tem queimada, e a água é problema, porque alaga a cidade. A água é problema em todas as situações. Que cidade é essa que não consegue conviver com água ou com a falta dela? Então, a gente tem que discutir isso, que modelo de cidade, que modelo de regularização, que modelo de novos parcelamentos, que consigam, finalizando. Então, por último, eu queria colocar assim, que eu acredito que a gente está num bom caminho. Queria destacar dentro das discussões estratégicas uma das que eu achei mais relevante, de ganho, de operacionalização de Estado, que foi justamente o que o conselheiro, o presidente Matheus colocou, resgatou com muita propriedade, que é o parcelamento condicionado. Isso nos deu fôlego para avançar naquilo que é possível agora, sem correr risco desnecessário, de desabamento, de morte de gente, enfim. Então, eu acho que a gente está num bom caminho, acho que é isso mesmo. E a área ambiental vai voltar favorável, o voto da área ambiental da SEMA é favorável. Eu só queria pontuar aqui, isso é o que a gente consegue hoje, mas amanhã a gente precisa proceder de outra maneira. E de outra maneira pressupõe todo mundo sair da zona de conforto e a gente rediscutir conceitos que estão na base dessa solução para construir outras soluções. Obrigada. Aqui, foram pessoas que realmente sobreviveram, foram heróis.
eu acho que essas pessoas não estão sendo olhadas com devido respeito assim, e valorização do benefício que eles estão criando, até com a fala da conselheira aqui agora. Por quê? Só como reflexão, se não for dada devida atenção ao que essas pessoas fizeram de bem para o Vicente Pires, estará estimulando outras áreas do Distrito Federal que estão se mantendo ainda ali da forma que era originalmente, para que vendam, para que cedam a pressão. Então a reflexão é totalmente o sentido inverso. Você não dá a mão para as pessoas que foram legal, que agirem de forma respeitosa com o Estado, isso está causando prejuízo, você está estimulando que as pessoas cedam às pressões. Então a TerraCap, o Poder Público, o Poder Federal, deveria se repensar de uma forma em que valorizasse essas pessoas. Eu falo isso com total isenção, não tenho nada lá, nunca vendi nada lá, entendeu? Na nossa imobiliária. Então eu acho que isso ele vai desestimular, porque nós temos quantos condomínios aí irregulares do Distrito Federal? O que vai acontecer a reflexão das pessoas que respeitaram a questão legal? Não, eu vou ceder a pressão, porque depois vão simplesmente me tirar do local, vão vender e eu vou ser, vamos dizer assim, despejado, vamos dizer assim, porque eu só tenho a posse. Esse é um ponto. E eu queria, e nessa mesma linha, na página 18, eu acho que está dando um benefício muito grande ao infrator. Só para fazer uma reflexão no sentido oposto, eu coloquei do benefício que não está sendo dado ao chacareiro, mas a página 18, quando você coloca como parâmetro de ocupação complementares para as áreas de regulações e diretrizes, ao final, a pessoa que foi infrator, que foi ilegal, que foi corajoso, que foi contra o Estado, que construiu à noite, que construiu exatamente de forma irregular, ele aqui está sendo beneficiado e ele não tem nenhuma penalidade. Olha a última linha. Olha a última linha. Desde que, página 18. Mas qual que é o número da linha? Os parâmetros. Na penúltima linha, na linha 3684 e 385, deixa eu só colocar na tela aqui. Olha lá, 384 e 385, no sentido contrário do que é respeito que os chacareiros foram legais. Desculpe, conselheiro, eu não consegui identificar. 384, que foi dado o zoom ali, é isso? Isso. Tá, 384, veja bem, os projetos de regulação fundiária poderão adotar parâmetros diferentes daqueles definidos na tabela 3, desde que comprovadamente visem contemplar a situação de fato já implementada. Ou seja, é unitária geral. Quem construiu de forma desordenada, fez 10 pavimentos, 20 pavimentos, e não tem nenhuma penalidade. Então, eu acho que isso aqui, ainda independente de que, porque se vai ter o dia ou não, a TerraCap toda vender os terrenos, isso vai ser contemplado na hora que você vende está regularizado. E aí, isso aí é uma ideia geral. Isso vai incentivar as novas invasões do federal, que nos próximos projetos, é só uma reflexão, o secretário, que nos próximos projetos regularizados, as pessoas vão tomar como base esse modelo. Olha, vamos fazer, porque depois a gente entra aqui que é uma ideia geral. Essas são essas considerações. Eu quero dizer que nós somos favoráveis também à aprovação, somos de mãos dadas, a Federação do Comércio, que é uma brasileira legal, nós parabenizamos aí todo o trabalho, o esforço e recurso de todos aí, e é fazer o que é possível nesse momento. Mas eu concordo com a conselheira, porque eu nunca vi uma reflexão tão importante que a senhora fez no discurso dela. Nós não conseguimos viver com a água e nem com a falta. É uma reflexão muito grande, muito obrigado, uma boa tarde. De fato, esse é um ponto que vem sendo preocupação de todos, ao mesmo tempo que não se tem objetivo nenhum de incentivar a ocupação dessas áreas de modo geral, pelo contrário, há sim essa recomendação de que, do ponto de vista da comercialização dos lotes, a TerraCap ainda consiga desenvolver um trabalho, e esse trabalho vem sendo carreado aí em longas tratativas diretamente da TerraCap com a comunidade, mas do ponto de vista legal a gente enfrenta realmente aquela barreira de que essas chácaras estão sendo destinadas ao cumprimento do percentual que a lei exige, né? Então a gente sugeriu aqui essa moção, né, a esses chacareiros que realmente preservaram essas áreas, mas pensando também em desenvolver, e aí pensando no futuro, acho que a fala da conselheira Maria Silva é muito importante, que esse conselho trabalhe não só na apreciação de processos, mas também na discussão de soluções e de planejamento em si. Então, para mim aqui está muito claro que, embora a gente tenha uma certa demanda de alguns processos que estão
não só na pauta ou aguardando para entrar em pauta, que a gente consiga já prever para as próximas reuniões, também reuniões extraordinárias ou não, mas que a gente tenha temas específicos para serem debatidos, para que surjam daqui propostas de reformulação de política urbana, de política de regularização dentro do Conselho.